As maldições hereditárias são fatos traumáticos, desastrosos que acontecem de geração após geração. Não é o caso da pessoa que teve problema de coração, o bisavô teve problema de coração, o avô teve problema de coração, o pai também, porque pode ser uma questão genética, né? Uma falha genética na família. Mas situações traumáticas, vou dar um exemplo. O bisavô morreu de acidente de trem. O avô morreu de acidente de trem. O pai estava num trem de mineração, um carrinho no trilho, né, de mineração, sofreu um acidente e morreu. O filho estava num parque de diversões, num trenzinho, caiu e morreu. Então assim, você percebe que tem uma ligação em tragédias e aí essa maldição pode estar sendo gerada de geração em geração. A Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 20 que o Senhor visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Lembre-se que não está falando de perder salvação, está falando de visitar o pecado, ou seja, causar dano na próxima geração. Tem gente que confunde e diz, e o texto que fala o pai comerá a uva verde e não poder selar os dentes dos filhos, os filhos não morrerão pelo pecado dos pais. Isso está falando sobre salvação. E maldição hereditária não está falando sobre salvação ou condenação, está falando sobre danos causados por pecados dos nossos antepassados. Então nós acabamos sofrendo uma perda, sendo amarrados por coisas espirituais que atingem a nossa geração de acordo com o pecado da geração anterior ou das gerações anteriores. Então não tem nada a ver com isso, com salvação e condenação. Exemplo, você tem um avô que é feiticeiro, aí o pai é feiticeiro, você é o primeiro cristão da família. Amém. De você para frente tem 1000 gerações de bênção do Senhor. Porém, a geração do seu avô e do seu pai tem uma maldição porque eles aborrecem a Deus. E isso pode estar travando a sua vida, te amarrando em alguma área. Não que você vai perder a salvação, você está salvo, você aceitou Jesus, mas pode amarrar a sua vida. Você poderia estar vivendo melhor, progredindo, avançando e não consegue por causa disso. Então, como cancelar a maldição hereditária? É muito simples. Êxodo capítulo 20, versículo 5, fala sobre Deus visitar o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mateus 10, 34 e subsequentes diz que o Senhor não veio trazer paz, mas veio trazer espada e veio trazer divisão entre pai e filho. Diz também que o inimigo do homem serão os da sua própria casa ou seus próprios familiares. E lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. E ela, olha que interessante, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E o autor de Hebreus não sabia que na medula era o local que tinha maior quantidade de informação genética, de DNA. Quer dizer, uma informação científica que ele não tinha na época, mas que Deus já tinha inspirado para falar isso. Então, a palavra de Deus pode separar informações genéticas, ou seja, as maldições que vieram do passado, dos nossos antepassados de 3 ou 4 gerações, podem ser quebradas pela palavra de Deus. Minha dica: ore a Deus e peça, Senhor, eu não quero que nenhuma influência maligna que veio do meu pai ou mãe, meu avô ou avó, bisavô ou bisavó, tataravô, tataravó, estejam sobre mim, em nome do Senhor Jesus.